Olá, meu nome é Mariana, eu sou doutoranda em Estudos Linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito da minha pesquisa de doutorado. É uma breve apresentação que trata um pouquinho de questões concernentes à pesquisa que eu estou trabalhando no doutorado, né, a pesquisa que eu tenho no doutorado, e que trata da polêmica que acontece no Brasil e, inevitavelmente, da polêmica mundial a respeito da legalização da maconha. É uma pesquisa na área de análise do discurso, estudos do texto do discurso, a linha pela Unesp de São José do Rio Preto, e a minha apresentação de hoje tem o seguinte título: A imagem do usuário no discurso de humor, uma polêmica sobre a legalização da maconha no Brasil. Então, o que eu pretendo brevemente tratar é um pouquinho de como essa polêmica ela é e cada vez mais aparece como muito latente no Brasil, né, e de como as práticas discursivas elas servem no sentido de legitimar e no sentido de dar lugar a essa polêmica e dar lugar ao debate. Né? Então, a gente vai pensar um pouquinho na polêmica nos termos do Menguenot, né, nessa questão de como os discursos, né, da interdiscursiva mesmo, de como os discursos emergem, né, nessa relação interdiscursiva, e de como, nesse caso, a respeito da polêmica sobre a legalização da maconha, eles brigam, lutam, né, buscam uma legitimidade do dizer em um dado espaço discursivo. Então, como esses discursos, que no caso seriam do sim e do não, né, do a favor e do contra, vão dialogar, vão existir e compor o que a gente entende como esse espaço discursivo. E tratando um pouquinho nessa apresentação a respeito da imagem do usuário. Então, como no discurso de humor, por exemplo, né, que é uma área bastante, cada vez mais em alta nas pesquisas em análise do discurso, né, uma área que vem sendo bastante explorada, como no discurso de humor, e aí tratando de uma maneira bem breve do discurso de humor, mas como no discurso de humor a imagem do usuário ela se dá. Então, como eu já disse, meu nome é Mariana, eu tenho orientação da professora doutora Ana Flora Brunelli, que está ligada, né, ao programa de pós-graduação em estudos linguísticos do IBILCE, Unesp, de São José do Rio Preto. E tenho o apoio da CAPES, como financiadora da pesquisa. Então, de início, pensar, como eu disse, é um projeto de doutorado, né? É uma pesquisa de doutorado, e pensar como todo e qualquer tema polêmico, de alcance nacional, os conflitos ideológicos existem e se materializam no discurso, sempre que nos diversos espaços sociais ecoa a pergunta: o uso da maconha deve ser descriminalizado no Brasil? Então, sempre que essa pergunta ecoa, e aí aqui eu não estou nem tratando, inclusive é uma questão que eu pretendo resolver, que eu estou resolvendo no âmbito da pesquisa, a questão de nomenclatura, né, dos termos de conceito, de descriminalizar, legalizar, mas enfim, qualquer coisa que gire em torno de tornar descriminalizado ou até legalizado o uso da maconha no Brasil para diversos fins, aí a gente também vai tocar nessa questão, sempre é um tema polêmico. Então, como esses conflitos ideológicos que existem, claro, eles se materializam no discurso sempre que essa pergunta ecoa, e aí a gente vai pensar que ecoa cada vez mais, né? O uso da maconha deve ser legalizado, deve ser descriminalizado no Brasil. Então, nós vamos ter posicionamentos a favor, uma legalização para fins médicos, né, posicionamentos que defendam uma legalização para fins médicos, não apenas autorização da venda de remédios produzidos com maconha, ao que parece ainda muito burocratizado, então a gente também vai pensar nessas diversas situações em que a autorização legal para fins médicos existe, mas no Brasil é uma questão ainda bastante burocratizada, que os posicionamentos a favor vão sempre levantar, ou para uso indistinto, recreativos ou médicos, sejam eles quais forem. E o posicionamento contrário, a defesa da ilegalidade, sem importar, não importando a finalidade do uso. Então, a maconha não deve ser legalizada, não deve ser
é descriminalizada no Brasil, não importa a finalidade do uso. E os argumentos, a ideia, né, que a gente já começa a perceber com as formulações recorrentes de cada posicionamento que a gente vê até agora, de que os argumentos de quem é a favor e de quem é contra a legalização parecem esbarrar em dois setores de evidente apelo social: segurança e saúde públicas. Então, legalizar sim por questões de segurança e de saúde públicas, legalizar de maneira alguma por questões de segurança e de saúde públicas. Então, a ideia de que a pesquisa, de que o aparato teórico, né, que vai servir para a nossa análise, é a análise do discurso francesa, mais especificamente os postulados do Dominique Menguenot, em 84, quando ele publica Gênese dos Discursos, apresentando, inaugurando essa questão da polêmica. Aí um pouquinho sobre o percurso da maconha no Brasil, né? A gente pensa que se alguma memória social é evocada pelo termo maconha, o discurso do senso comum produzido a partir dela pode ser explicado historicamente. O que os dicionários definem como maconha ou cânhamo foi introduzido na cultura brasileira via cultura africana. Aí que nós temos uma breve contextualização, né, que em meados de 1500, quando da chegada dos portugueses ao Brasil, a planta teria sido trazida pelos negros escravos e as sementes de cânhamo eram trazidas em bonecas de pano amarradas nas pontas das tangas. Embora haja controvérsias no que se refere ao período de sua introdução no país, esse movimento converge para a ideia de que a história do Brasil esteja intimamente ligada à planta cannabis sativa. Então, a contextualização mesmo da ilegalidade e de tudo que envolve a ilegalidade, né, como uma questão que não perpassa simplesmente a questão que inclusive pode não perpassar, né, única e exclusivamente a questão da guerra às drogas, né, que inclusive é o que os discursos vê-se frequentemente nos discursos, nos posicionamentos a favor essa defesa de que não é uma simples guerra às drogas, e vê-se costumeiramente nos discursos contra a legalização de que, de fato, é uma guerra única e exclusivamente às drogas. Então, essa é uma questão também bastante, e toca diretamente na segurança pública, né? No que se refere à segurança pública. Bom, o fato a respeito do signo maconha, daquilo que é enunciado sobre ele, no âmbito do senso comum, que o termo parece não ter passado ileso por esse longo período de estigma e marginalização social do negro e de suas práticas culturais. Então, essa questão contextual, histórica, né, vai ligar claramente, sociológica, histórica, vai ligar a maconha, a introdução da maconha no Brasil, a uma ilegalidade que parece não estar apenas voltada para o uso da droga em si, mas também para tudo aquilo que envolve, que atravessa quem a introduziu, a história de quem a introduziu, o lugar que ocupa e ocupou na sociedade brasileira essas pessoas, esse nicho de pessoas, né, esse setor social. A polêmica emerge, a imagem do usuário no discurso de humor, então a gente vai pensar que, vou mostrar alguns memes que deixam isso mais claro, né, que o usuário de maconha, uma pessoa que usa maconha com frequência, enfim, uma pessoa, e aí às vezes a gente vai ter essa diferenciação sendo feita, às vezes não, né, de qualquer forma, o usuário, de maneira geral, ele vai ser abordado pelo discurso de humor com uma certa filiação ideológica, um certo tom que a gente vai perceber que se repete e que muitas vezes, claramente, não é o mesmo tom com que se aborda uma pessoa, por exemplo, que bebe, uma pessoa bebidas alcoólicas e assim por diante. Então nós temos, né, ser abordado em forma de memes. O meme, por definição, é um gênero de caráter discursivo, sempre em forma de quadrinhos. Então, uma breve definição do que seria o meme, né? Então, quando a gente pensa no meme enquanto iconotexto e a noção de aforização, essa ideia mesmo de que o meme apresenta uma unidade formada por duas dimensões complementares, né? No caso, o iconotexto, imagem, enunciado verbal, emolduradas e isoladas através de variáveis recursos gráficos. Como resultado desse encontro, o linguístico e o icônico se unem numa totalidade inseparável, mas
na qual cada uma conserva a sua própria especificidade, formando artefatos cuja coerência se articula numa tensão dialógica entre o plástico e o verbal. Então, pensando nessa questão mais particularmente dos memes mesmo, e não é essa o nosso foco aqui, né, analisar o meme enquanto essa ferramenta, né, de fato, mas é como ele vai abordar em termos plásticos e verbais, né, ele vai construir essa imagem nesse caso específico. Então aqui nós temos alguns memes, né, nada como fumar maconha depois de um longo dia fumando maconha, toda essa questão não verbal e verbal dialogando aqui, né, fumar maconha com papel de passaporte para viajar mais, nós percebemos que verbalmente e não verbalmente, escolha de itens gráficos, escolha de personagens, né, de rostos que vão figurar esses memes e essas formas essas expressões, né, elas vão se repetir, né? Aí nós temos aqui, de novo, né, meu hobby é fumar maconha e recolher cães de rua, vou parar de fumar maconha, ontem fiquei 1 hora procurando meu celular com a lanterna dele. Então, sempre o que a gente encontra digamos assim, o que a gente encontra como, vou voltar aqui, como recorrente, como algo frequente nesse tipo de circulação, né, do humor. Como eu disse, a escolha das cores, das referências, né, atreladas a essas cores, a escolha tanto verbal quanto não verbal, a escolha dos personagens e a escolha daquilo que é como um ethos mesmo do usuário, né, daquilo que é colocado como uma forma de comportamento, uma certa corporalidade, né? Então, geralmente, pessoas que estão, no caso aqui, né, a gente pode perceber que é recorrente, jogadas, né, que estão olhando às vezes para o nada, né, estão jogadas, estão deitadas, são vistas como pessoas, nesse caso dos memes, né, uma coisa que te relaxa, são pessoas mais largadas, né, digamos assim, e aí a gente vai encontrar costumeiramente, quando a gente pensa nos semas, né, essa questão da alienação, né, muitas vezes o que o discurso a favor vai colocar, vai trazer como algo que relaxa, que traz uma sensação de bem-estar, que traz um certo relaxamento, uma despreocupação, né? O discurso contra vai tratar como alienação, né? Como desleixo, enfim, vai dar para traduzir, para pensar, né? Nesses temas de diversas maneiras, a depender de como eles circulam e de como o simulacro é feito entre um posicionamento e outro, né? Mas, de maneira geral, a gente encontra essas características comuns a esses memes, no caso, e exatamente pelo fato da linguagem, de como os aspectos, né, verbais e não verbais são explorados de maneira muito conjunta nesses dois casos. E aí, para terminar, a gente vai pensar, então, que pensando nas noções de cena validada, de memória discursiva, de acordo com o próprio Menguenot, a gente entende por cena validada aquelas já instaladas na memória coletiva, né, seja a título de modelos que se rejeitam, modelos que se valorizam. A cena validada caracteriza-se não como um discurso, mas como um estereótipo autonomizado, descontextualizado, disponível para reinvestimento em outros textos. Ela se fixa facilmente em representações arquetípicas popularizadas pelas mídias. E aí a gente vai pensar que a memória discursiva ela é constituída de formulações que repetem, recusam e transformam outras formulações. Uma memória que não é psicológica, né, e é presumida pelo enunciado enquanto inscrito na história. Então, o que a gente quer pensar a partir disso, dessas noções de cena validada, que tipo de ideia se quer legitimar, se quer validar e se valida com esse tipo de circulação, né? Que memória discursiva é buscada? Exatamente a ideia de que o discurso de humor, então, vai apelar fortemente para uma memória discursiva ao representar o usuário de um modo negativo genericamente, a despeito de outros discursos que têm circulado atualmente sobre o tema e que o retratam de formas bem distintas. Ou seja, apenas para terminar aí, o usuário vai ser trazido então pelo discurso de humor
e como eu disse, diferente, por exemplo, de a gente tratar de um usuário de bebida alcoólica e assim por diante, tudo aquilo que envolve a forma com que esse usuário é retratado vai ser trazido com certo apelo negativo, né? E o que corrobora, o que coloca como, o que legitima as ideias trazidas pelo próprio Menguenot de cena validada, buscando então uma memória discursiva que vai associar, de acordo com os discursos que defendem e que contrariam, né, vai associar o usuário e a proibição, né, a uma questão não simplesmente ligada às drogas, ou seja, todo o contexto histórico, tudo aquilo que significa a introdução da maconha no Brasil, por exemplo, vai estar atrelado a outras, vai estar atravessado por outras questões que não simplesmente o uso da droga em si. Né? Então, é basicamente sobre isso que eu queria falar um pouquinho, sobre como o discurso de humor vai corroborar essa ideia, né? E calcado, então, nas noções de polêmica, de incompreensão generalizada que o Menguenot traz em Gênesis do Discurso. É isso.